Bom, nesse vídeo eu vou falar a respeito do Teorema de Pitágoras, explicar um pouquinho a respeito de catetos e também da hipotenusa. Pitágoras é uma fórmula que nós aplicamos nos triângulos retângulos. A primeira parte, para se compreender bem essa fórmula, é você saber o que é um triângulo retângulo e qual é o nome de cada uma das partes desse triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, ele possui aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e quase sempre eu vejo os alunos meio que perdidos, eles não sabem onde estão os catetos e onde está a hipotenusa. Os catetos, que são nomes dados a esses dois lados aqui, eles sempre serão os lados que formarão aqui o ângulo de 90 graus. Então, eu identifiquei onde está o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo, eu já identifiquei aqui também os dois catetos. Então, aqui eu tenho esse lado que se chama aí cateto e este outro lado aqui também que se chama cateto, que formam aqui o ângulo de 90 graus. Logicamente, o lado aí que faltar eu dar aí o nome será a hipotenusa. Bom, qual é a fórmula do Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele tem a seguinte fórmula: hipotenusa ao quadrado, ou seja, a medida aqui dessa hipotenusa eu terei que elevá-la ao quadrado, igual a medida de um cateto elevado ao quadrado, mais a medida do outro cateto elevado aí ao quadrado. Para não precisar, na hora da resolução do exercício, copiar aqui essas três palavras, eu costumo usar aqui só as iniciais delas. Então, hipotenusa, eu aqui uso a letra H elevada ao quadrado e os catetos eu uso a letra C aqui, elevada também aí ao quadrado. Bom, exemplos. Eu aqui vou explicar dois exemplos em que eu tenho que encontrar a medida da hipotenusa. Então, este aqui é o primeiro exemplo. Vou localizar onde está o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui. Ele é formado pelos dois catetos, então eu já tenho aqui a medida dos dois catetos. Uma das medidas é 6 metros e a outra medida é 8 metros. Eu não tenho aqui a medida da hipotenusa, então pela fórmula aí do Teorema de Pitágoras eu vou encontrar essa medida. Então, aqui eu tenho a fórmula do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como eu não sei o valor aqui da hipotenusa, ela continuará aqui na linha de baixo, hipotenusa ao quadrado igual. Aqui eu vou substituir pela medida de um dos catetos, pode ser tanto 6 quanto 8. Então, primeiro aqui eu utilizei o número 6, elevado ao quadrado, eu tenho que seguir a fórmula, mais a medida do outro cateto, elevada aqui ao quadrado, 8 ao quadrado. Nesse ponto do exercício, tanto faz eu usar aqui o 6 primeiro ou o 8 primeiro. Não vai modificar em nada o resultado final do meu exercício. Agora eu vou resolver as duas potências. Eu sei que 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que resulta em 36. 8 elevado ao quadrado, eu sei que é 8 vezes 8, que resulta em 64. Então, eu tenho aqui hipotenusa ao quadrado igual ao resultado dessa potência mais o resultado da outra potência. Qual é a próxima fase aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a soma. Então, eu vou escrever hipotenusa ao quadrado igual a 36 mais 64. 36 mais 64 resulta em 100. Agora, aqui é muito importante prestar atenção. Eu quero encontrar a medida aqui do valor da hipotenusa, porém aqui ela está elevada ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse quadrado daqui, transformando o número que está do outro lado aqui da igualdade numa raiz quadrada. Então, eu transformo aqui a potência em radiciação. Na linha de baixo, ó, é bom observar aqui o h, que representa a hipotenusa, não está mais elevado ao quadrado, mas o número 100 aqui, ele está dentro do radical, portanto, ele está aqui como raiz quadrada de 100 agora. Raiz quadrada de 100 é 10, portanto, hipotenusa, o valor da medida da hipotenusa, nesse caso, é 10 metros. Exemplo aqui para se encontrar o valor da hipotenusa. Novamente copio a fórmula, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
Hipotenusa ao quadrado é igual. Um dos catetos vale 6 metros, então aqui 6 ao quadrado, mais. E o outro cateto vale 14,4, então 14,4 ao quadrado. Notem que nesse caso eu não escrevi aqui o símbolo do ângulo de 90 graus, do ângulo reto, justamente para quê? Para o aluno aí já ir identificando onde eu tenho esse ângulo reto, mesmo que ele não seja aí marcado. Continuando. Hipotenusa ao quadrado, então, é igual. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que resulta em 36, mais 14,4 ao quadrado é 14,4 vezes 14,4, que vai resultar em 207,36. Na próxima linha, eu tenho novamente hipotenusa ao quadrado igual. Somo esses dois números. Vou aqui, então, obter o resultado, 243,36. Transformo a potência em raiz quadrada, que no caso, o quadrado passou para o outro lado em forma aí de radiciação. Então, hipotenusa é igual raiz quadrada de 243,36 igual a 15,6. Então, encontrei aqui o valor da hipotenusa. Bom, esse é o segundo exemplo, que agora eu vou estar demonstrando como se encontrar aí o valor da medida de um dos catetos. Aqui agora, então, eu terei a medida da hipotenusa e faltará aí a medida de um dos catetos. Eu vou usar a mesma fórmula, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O valor da medida aqui da hipotenusa é 11,6, que ficará aqui elevada ao quadrado, igual a medida aí de um dos catetos, como já foi aqui mostrado, é 8,4, então ela ficará aqui elevada ao quadrado, mais c elevado ao quadrado, porque a letra C, a incógnita C, porque eu não sei qual é a medida aqui desse lado, então, por enquanto, eu vou usar aqui a letra. Bom, 11,6 elevado ao quadrado é 11,6 vezes 11,6, que resultou aqui em 134,56. Igual, é sempre importante olhar na linha anterior aí, para prosseguir aqui de forma correta. O que eu tenho que fazer agora? 8,4 ao quadrado, então é 8,4 vezes 8,4, que resulta em 70,56. Escrevi aqui, então, mais c ao quadrado. Notem que dessa linha para a linha de baixo, eu inverti aqui tudo que estava no primeiro membro, aqui, ó, 134,56, que é o que estava antes do sinal de igual, eu escrevi depois do sinal de igual. E tudo que estava aqui no segundo membro, que era o 70,56 mais c ao quadrado, que estava escrito depois do sinal de igual, eu trouxe aqui para o início. Por que eu inverti esses dois lados? Para ficar mais fácil agora de se fazer o cálculo, mas se não quiser inverter, não tem problema. Bom, agora eu vou isolar a incógnita, que no caso é o c ao quadrado. Isolei a incógnita, copiei o sinal de igual. Aqui o 134,56 estava depois do sinal de igual, então ele continuou depois do sinal de igual. Eu copiei ele aqui novamente. E o 70,56 que estava aqui sendo somado, como ele mudou de lugar, ele veio para cá para ser o quê? Subtraído. Então, aqui era soma, passou aqui a ser operação inversa, subtração. Na linha de baixo, eu já fiz aqui o cálculo direto. Eu fiz o 134,56 menos 70,56, que resultou em 64. Como o c não pode ficar elevado ao quadrado, eu transformei aqui a potenciação em radiciação. Notem que o c aqui não tem mais o quadrado e o número, depois do sinal de igual, já vem aqui representado com a raiz quadrada. Raiz de 64, então é aqui 8. O valor de um dos catetos aqui, então, é 8 metros. Mais um exemplo para encontrar aí o valor de um dos catetos. Tenho aqui, então, um ângulo de 90 graus.
tenho aqui o valor de um cateto que eu não sei, da medida de um cateto, que é C, e aqui a medida do outro cateto, que é 9 metros. Aqui eu tenho hipotenusa, 15 metros. Novamente substituindo aqui na fórmula. Então, vai ficar 15 ao quadrado igual 9 ao quadrado mais C ao quadrado. 15 aqui no lugar da hipotenusa e 9 no lugar da outra hipotenusa. 15 ao quadrado resultou em 225, ou seja, 15 vezes 15, 225, igual 9 ao quadrado é 9 vezes 9, então resultou aqui em 81, copio o restante, mais C ao quadrado. Aqui eu já fiz direto, mas você pode inverter, trazer para cá o C ao quadrado mais o 81 igual a 225, igual eu fiz no exemplo anterior. Fica aqui, então, C ao quadrado igual a 225, o 81 que estava aqui somando passa subtraindo. Então, fica C ao quadrado igual ao resultado dessa subtração, que é 144. Bom, transformo aqui a potência em radiciação, em raiz quadrada. Então, eu tenho C igual a raiz quadrada de 144, que é 12. Então, o valor desse cateto aqui é 12 metros.